Então tá, pessoal, nós vamos ter essa aula agora, a terceira aula de arquitetura de computadores, e nós vamos tratar hoje do bloco de controle, tá? Do MIPS monociclo. Então, nós continuamos na arquitetura MIPS, na ISA do MIPS. A organização do MIPS, monociclo. Tá? Então, tudo ocorre num único ciclo de relógio. E o que nós vamos ver aqui é o bloco de controle, ou seja, a aula passada nós vimos os músculos do MIPS, ou seja, o caminho de dados, né, onde era realmente feita o cálculo, a soma, a subtração, seja lá o que for. E aqui a gente vai ver os controles que tem que ter, dos multiplexadores, da ULA, do salto condicional, etc. Tá? Então, o que a gente tem que ter em mente, né, é que o processador ele é esse conjunto de bloco operativo e o bloco de controle. Tá? Então, seria os músculos e o cérebro. Tá? O projeto que a gente está tratando, então, é um monociclo, onde cada instrução leva apenas um ciclo. Tá? O bloco operativo ele é usado apenas uma vez. Quer dizer assim, que eu tenho um somador e aquele somador vai ser só para fazer PC mais 4. Ah, mas eu gostaria de também fazer a soma do PC mais 4 mais o Brand. Ótimo, coloco mais um somador. Tá? Então, eu não tenho como reaproveitar um bloco. Tá? No futuro, isso pode mudar. Tá? Então, eu posso pensar em uma outra organização de processadores que tenha como reutilizar isso daí. Como, por exemplo, uma organização multiciclo. Tá? A gente não vai falar de multiciclo, mas a gente vai falar mais para frente de pipeline. Tá? Isso vai acontecer. Tá. O estado do processador ele é atualizado sempre no final do ciclo. Tá? Então, quer dizer assim, no final do ciclo que o PC avança, no final do ciclo eu tenho certeza que os dados foram escritos na memória ou no banco de registradores. Né? Então, é sempre no final do ciclo. O que eu preciso controlar, então, no MIPS? Eu vou precisar controlar os multiplexadores, ou seja, as entradas de dados dentro da ULA. Eu vou ter que controlar também a operação que a ULA faz, né? Se a ULA vai fazer uma soma, subtração, o que ela vai fazer? Eu vou controlar também a escrita na memória, a escrita no banco de registradores, tá? E essas escritas, elas são críticas, elas têm que ser bem feitas, né? Porque elas têm um efeito colateral. Por exemplo, se eu faço uma leitura do banco de registradores e não uso o dado, tá tudo bem. Agora, se eu escrevo alguma coisa que eu não deveria no banco de registradores, não tá tudo bem. Porque quer dizer que eu estou alterando o estado de um registrador que não deveria. Né? Então, o resultado final do meu programa pode estar errado. Tá? Então, é mais ou menos por aí. Vamos ver, então... Beleza. Então, assim, até a próxima borda de subida do relógio, tudo tem que estar pronto. Inclusive o controle. Tá? Então, o controle pode entrar no caminho crítico ou não. Tá? Depende de quão rápido a gente fizer ele. Tá? O controle também é combinacional. Tá? Então, basicamente, entra o opcode e o controle sai, é gerado. Joia? Então, a gente pode ver mais ou menos assim, o bloco de controle, ele vai se alimentar do opcode da instrução atual e também do campo funct, né? Quando a instrução for do tipo R. Então, basicamente assim, se o opcode tiver escrito tudo zero, 6 zeros, então eu sei que eu tenho que usar o campo funct. Se for diferente disso, eu sei que eu tenho que ignorar o campo funct, porque não é o campo funct, é o campo parte do imediato, parte do endereço, faz parte de algum outro pedaço da instrução. Tá? Então, os 6 últimos bits só é funct se o opcode for todo zero, ou seja, se o tipo de instrução for do tipo R. Tá? E aí, o que eu vou fazer eu vou precisar gerar basicamente dois conjuntos de saída.
O conjunto do MUX, o conjunto aquele para... Deixa eu voltar aqui. O conjunto para os MUXs, o conjunto de leitura, escrita de banco de registradores, e eu também tenho que gerar os controles para qual operação a ULA vai fazer. Tá? Então, eu posso pensar nesses controles separados. Tá? Então, avançando um pouquinho. Então, seria mais ou menos isso. O upcode ele pode gerar sinais para a ULA e o campo funct também. Né? O campo funct vai gerar dados para a ULA, o que vai ser operado. Lembrando que as instruções que a gente está tratando do tipo R são sempre aquelas que eu tenho RS, o RT como operadores de entrada e o RD é onde eu escrevo o resultado. Então, qual operação é feita? O campo funct que define. Tá? Então, eu posso pensar assim, em dois controles separados, o que vai simplificar o projeto do controle. Né? O circuito vai ficar mais simples. E também pode aumentar a velocidade. Tá? Agora, nota que eu tenho uma dependência. Né? Então, meu caminho crítico do controle vem por aqui, vem por aqui e vem por aqui. Então, eu vou ter que considerar esse caminho e eu vou ter o outro caminho, que é o opcode chegando e saindo desses sinais. Então, qual que é o que demora mais? Né? Então, tudo isso aí eu vou ter que considerar. Joia. Então, avançando um pouquinho mais, a ideia, então, é da gente falar dos sinais de controle e da execução de várias instruções. Tá? E o sumário dos sinais de controle, o projeto lógico da ULA e o projeto lógico do bloco de controle. Tá? Então, basicamente, o que nós temos aqui tem esse oval aqui no meio, né, o controle, essa entidade mágica, por enquanto, que ela está recebendo o opcode, tá, os 6 bits mais significativos, e esse monte de fios amarelos aqui são tudo que tem que ser controlado. Tá? Então, tem o controle, cada MUX vai receber o sinal de controle. A ULA, né, então tem o sinal de controle aqui da ULA, e vocês vão reparar que tem uma coisa acontecendo aqui interessante. Ó. Então, aqui está o controle da ULA, e ela já está recebendo, nesse projetinho aqui, o campo funct, né, que é parte do imediato, são os bits menos significativos, os 6 bits menos significativos, é o campo funct. E, novamente, eu tenho que mandar alguns sinais aqui para falar, olha, esse campo funct vai ser usado, não, e caso não seja, o que tem que ser enviado aqui para a ULA. Tá? Então, é uma soma, seja lá o que for. Então, sinais de controle de escrita do banco de registradores, escrita da memória, leitura da memória. Então, basicamente, esse é o nosso controle. Faltou eu falar também desse controle aqui, que é aquele fio que diz se o resultado da ULA é igual a 0, e aí depende de eu saber se também se trata de um branch. Se for um branch e o resultado é 0, daí eu quero fazer o salto. Né? Então, daí sim eu quero atualizar o PC com os dados que foram calculados de endereço do branch PC mais 4. Então, indo um pouquinho adiante, a gente vai ver cada uma das instruções chaves do nosso MIPS, tá? E nós vamos usar essa legenda aqui. Então, basicamente, essa legenda é assim, os fios em azul são dados, tá? Então, a gente não está muito interessado no que está escrito ali, porque vai variar dependendo do programa. Se o fio tiver pretinho, ele está com valor igual a 0. Se ele tiver 1, ele está ligado, valor 1. Tá? Se ele tiver amarelinho. Se ele tiver roxo, é um don't care. Então, pode ser tanto o 0 ou 1. Tanto faz. Tá? Então, mais ou menos o que a gente tem que decorar aqui é o pretinho e o amarelinho. Tá? 0 e 1. Joia. Então, a primeira instrução que a gente vai olhar é a instrução do tipo R. Tá?
Então, a gente pode pegar como exemplo uma instrução de soma. Tá? Então, os controles que a gente tem que pensar é o seguinte. Então, na soma, o que acontece? Entra o endereço da próxima instrução e acontece que a próxima instrução é uma soma. Então, basicamente, vai entrar aqui o opcode dizendo que é 0, que é do tipo R. Então, 6 vezes 0 é o que vai entrar aqui dentro. Tudo bem. Se é do tipo R, então o que tem que acontecer? O que tem que acontecer é, o RS vai entrar aqui, o RT vai entrar aqui, como segundo endereço de leitura. E o endereço de escrita é dado pelo RD. Então, a porta 1 tem que estar ativa, ou seja, esse MUX tem que receber 1 para que seja propagado o sinal de RD, o endereço RD. E aí vai sair, então, os dois operandos, maravilha. Esse MUX, o que tem que passar para dentro da ULA é o que está na porta 0, que é o RT. Então, está 0 aqui. O cálculo é feito, o cálculo segue aqui por aqui, e, novamente, tem um MUX. E esse MUX tem que estar com o sinal 0. Para quê? Para que propague o resultado da ULA aqui para o banco de registradores. Chegou no banco de registradores, eu quero escrever. Então, a escrita tem que estar ativa. Né? O que mais tem que estar ativo? Bom, eu tenho que avisar aqui pela LUOP que se trata de uma instrução do tipo R para ele olhar o campo funct. Então, eu tenho que codificar de alguma maneira isso aqui nesses fios. Tá? Nota que não está dito quantos fios tem que ser isso daqui, pode ser mais do que um, tá? E a gente pode ser que, para fazer o projeto mais complexo do MIPS, com todas as instruções, a gente precise de MUXs maiores. MUX maior significa que eu preciso de mais fios para controlar. Se eu tiver 4 portas, eu vou precisar de 2 fios, e assim por diante. Né? Então, isso daqui é o que acontece. Faltou a gente ver esse outro caminho de dados aqui, que é o caminho do PC mais 4. PC mais 4 é calculado, nada a ser controlado por aqui, ele chega aqui. Nada disso daqui a gente quer usar. Na verdade, a gente está interessado nesse caminho, que é só o PC mais 4. Né? Uma instrução do tipo R, não o salto. Então, o que tiver na porta 0 é o que tem que passar. Para garantir isso, eu pego essa porta E aqui e coloco na entrada dela 0, ou seja, não se trata de um branch. Né? Então, se uma porta E, uma das entradas é 0, a saída sempre é 0. Então, está tudo certo. Então, nota que essa organização é bem bonitinha, né? Porque os nomes aqui do controle foram cuidadosamente pensados pela equipe lá do Hennessy, né? Então, branch, branch, né? É um branch? Se for, ele vai ligar o AND aqui e vai depender só do 0 para fazer o salto e assim por diante. Esse sinal aqui de controle é outro que é bem interessante, ó, mem to reg. Então, é a memória que vai escrever no registrador? Sim ou não? Sim. Sim é igual a 1. Aí ele faria a memória escrevendo. Não, nesse caso é 0. Beleza. Tá? Então, cada nome aqui foi muito bem pensado. Tá? Então, esse que é o legal de usar o MIPS aqui nessa disciplina. Avançando, vamos falar agora de uma instrução load. Uma instrução load é uma instrução do tipo I, como vocês devem se lembrar. Né? Então tá, instrução load, o que acontece? O PC entra aqui dentro da memória de instruções, sai a memória de instruções aqui, sai a instrução. A instrução chegou aí, o controle viu, olha só, é um load. Haha, vamos controlar esse cara. Como que é o controle do load? Primeiro, eu vou precisar do RS e eu vou precisar também do imediato. Por que eu preciso do RS imediato? Para fazer o cálculo do endereço. Então, eu tenho que propagar esse
a entrada 1 do MUX para dentro da ULA. Para isso, a low source tem que estar ligado. Então, o que mais? Esse MUX aqui vai ser modificado, né? Vamos seguir aqui e a gente vai chegar lá. Então, o endereço entrou aqui dentro da memória de dados, o dado sai pelo MUX, nota, agora é a memória que vai mandar para o registrador, então a porta 1 é a que vai propagar, que tem que propagar. Então, defino 1 aqui, o amarelinho quer dizer 1. Os dados seguem por aqui e eu escrevo no banco de registradores. A escrita tem que estar habilitada, e a escrita está igual a 1, maravilha. O que mais? Qual o endereço que eu vou escrever? Eu vou escrever, lembra, instrução do tipo I tem o upcode, depois do upcode tem o RS, depois tem o RT, e depois tem o imediato. Né? Então, eu preciso usar o RT como registrador de destino. Tá aqui, ó, o RT são esses bits. Então, eu tenho que propagar o 0 aqui. Então, esse MUX tem que estar sendo setado 0. Então, vocês podem notar que eu consigo montar uma tabela para esse controle. Para tal upcode, tais sinais de controle. Tal upcode, tais sinais de controle. E eu vou fazendo isso para toda instrução. Tá? Então, eu posso pensar nesse controle como uma grande tabela. Tá? Uma grande tabela que o upcode diz qual linha da tabela. E essa tabela vai gerar os sinais de controle que a gente está vendo ali. Né? Esses fios que estão saindo do controle. Tá? Então, a gente pode ver esse controle, a gente pode implementar ele como uma memória. Isso é legal. Tá? Ah, professor, mas memória, todo mundo fala que é lento, e meu controle vai ser lento se eu fizer com memória. Não é verdade, né? Então, a memória, o legal dela é que ela é flexível. Se eu achar um bug, eu consigo mudar facilmente. Agora, ela é mais lenta. Mais lenta do que o quê? Né? Eu tenho que estar comparando com alguma coisa. Ela é mais lenta do que eu fazer uma lógica puramente combinacional. Então, o que eu poderia fazer? Eu poderia pegar essa tabela, que eu anoto os sinais de controle, e eu posso fazer a tabela verdade para cada uma das saídas. Fazer um mapa de Carnot, bonitinho. E aí eu faço um circuito combinacional para cada saída. E vai ser mais rápido do que uma memória. Menos flexível. Se eu achar um bug, eu vou ter que refatorar toda a minha lógica. Tá? Mas é mais rápido. Tá? Então, se a gente está interessado em fazer processadores rápidos, é isso que a gente vai ter que fazer. Tá? Muito bem. Então, vamos avançando. O store. O store muda, né? Porque aqui tem uma coisa interessante. Então, vamos olhar com calma aqui cada instrução. PC entra na memória de instruções solta e o controlador descobre que é um store, ou seja, o tipo I. O que ele tem que fazer? Bom, vamos lembrar o que a store faz. Entra o RS, entra o RT. Né? Então, lembra que o RT é o que vai ser escrito na minha memória. Nesse momento, a memória tem que estar setada com a escrita, igual a 1. É o único momento. Né? Joia. O RS entra por aqui e o imediato faz o caminho do imediato. Então, o imediato é usado para fazer o cálculo do endereço. Sempre o cálculo de endereço é RS com imediato. Tá? Professor, mas, sabe, eu não consigo lembrar, não consigo decorar isso. Não tem problema. Tá? Você pode olhar o manual do MIPS e ver o que acontece na instrução. Tá? O importante é, sim, a gente implementar o que a arquitetura definiu. Né? Então, a gente está trabalhando na microarquitetura, a organização. A organização tem que refletir o que a arquitetura definiu. Tá? Não precisamos decorar nada. A gente olha a especificação e tem que seguir a especificação. Isso sim é importante. Joia. Então, beleza. Os dados estão aqui, o endereço está aqui. Eu vou escrever alguma coisa no registrador?
Não, eu não escrevo nada, é um store, ele escreve na memória, não escreve no registrador. Então, aqui tem que estar igual a 0. Se eu não vou escrever nada, repara, eu não, tanto faz, não me importa muito qual endereço vai estar entrando aqui no banco de registradores para a escrita. Tanto faz. Então, esse MUX aqui é o primeiro don't care que a gente está vendo. Pode entrar o RT, pode entrar o RD. Parte do imediato, tanto faz. Né? Por quê? Porque no fim do dia a escrita está desabilitada. A mesma coisa para esse MUX. Esse MUX controla quais dados são enviados para o banco de registrador. Se o banco de registrador não vai escrever nada, don't care aqui também. Não me importa. Pode ser 0, pode ser 1. O que for mais fácil para a lógica. Tá? Então, isso que quer dizer o don't care, né? Lembra. Joia. Qual a operação que o controle da ULA tem que estar gerando? Ah, isso é importante. O controle tem que indicar que é uma soma. Tá? Então, isso sim é importante. Vamos avançando. A instrução do tipo branch, né, uma das últimas que a gente vai ver aqui, o PC vem e novamente sai o opcode, o controle descobre que trata-se de um branch, e se é um branch, então é do tipo I. Maravilha. O que o branch faz? Lê o RS, lê o RT. O resultado desses dois, a gente tem que comparar. Como que a gente faz uma comparação de dois valores? A gente quer ver se a diferença é igual a 0. Diferença, subtração. Então, eu tenho que fazer uma subtração. Se a subtração de RS menos RT for igual a 0, nota que minha ULA está gerando parte do controle também, né? Isso é bacana. Então, só nesse momento, né, eu tenho o operando que está entrando nessa porta end. Aí o branch vem por aqui, maravilha, e geramos esse sinal de controle. Então, joia. O caminho de dados... Bom, novamente, eu não escrevo nada no banco de registradores, eu vou escrever no PC, como sempre eu faço. Então, aqui, 0, se esse cara é igual a 0, esse cara aqui é don't care, esse MUX aqui é don't care. O que me importa? Me importa o imediato, que é enviado aqui, passa por esse caminho, chegou aqui. Então, se os dois valores que estão dentro do registrador, definido pelo RS, e o outro definido pelo RT, se os dois forem iguais, então o 0 vai estar ligado. O sinal de branch também está ligado. Então, aqui vai estar saindo 1. Quando sai 1, eu faço a atualização do PC com o endereço calculado, que é o PC mais 4 mais o imediato estendido sinal feito shift de 2 posições, somado com PC mais 4, ele chega lá. Se isso não for verdade, o que vai acontecer? PC mais 4 vem por aqui, passa por cima, chega na porta 0 e passa para o PC. Tá? Então, tem um controle bem dinâmico aqui, né? Que eu dependo dos valores do registrador para controlar esse MUX. Tá? Então, a gente vê que não é uma coisa pura, né? Do tipo, só o controle vai gerar só o upcode e o campo function que gera sinais de controle. Não, não. No caso de salto condicional, a ULA também está gerando sinal de controle. Né? Muito bem. Então, avançando, esse daqui basicamente é o sumário dos sinais de controle que a gente viu até agora. Tá? Então, se eu fosse anotando em algum lugar ao mesmo tempo, eu ia chegar nessa tabela. Tá? Então, eu poderia substituir facilmente aqui
o que nós estamos vendo, tipo R, load, store, branch, pelo upcode desses camaradas. Então, eu posso olhar o manual do MIPS e falar, olha, toda vez que é do tipo R, então é 0. Então, eu escreveria 0 aqui no lugar do tipo R. Toda vez que é load, qual que é o upcode do load? Deixa eu achar aqui. Load word. O upcode é 23 em hexadecimal. Então, eu escreveria 23 em hexadecimal. Ou em binário, seja lá o que for. O store. O store, ele é o 2B em hexadecimal. 2B. Então, chegou o upcode, acesso à tabela nessas posições, gera o controle. Tá? Nota que essa tabela está meio espalhada, né? Eu não tenho sinais de controle para todos os itens, porque eu não tenho todas as instruções do MIPS aqui no nosso projeto. Então, talvez eu vou subutilizar essa tabela. Né? Então, talvez tabela não seja a melhor coisa. Eu posso, talvez, converter, né? Fazer um circuito que converta essas 4 instruções em 4 entradas da tabela, por exemplo. Então, joia. Então, claro. Nós não falamos ainda do jump. E as instruções do tipo jump? Né? As instruções do tipo jump, ela vai precisar basicamente de um caminho de dados. Tá? Eu vou desenhar aqui. Então, eu tenho... Falta uma bolinha aqui, né? Esse caminho de dados aqui. Tá? Esse caminho de dados, ele está com os 25 bits, 26 bits menos significativos. Tá? Aí eu faço o shift de 2 posições para a esquerda. E aí, esse camarada vem aqui no MUX. Tá? Então, se for um jump, eu tenho um sinal a mais de controle. Tá? Então, se o upcode for de salto incondicional, não é condicional, então é incondicional. Com certeza eu tenho que fazer essa porta passar aqui para dentro do glorioso PC. Tá? Tem uma questão aqui que não está representada, tá? Mas é importante, que a gente concatena os sinais aqui. A gente pega os bits mais significativos, os 4 bits mais significativos do PC, com o endereço, os bits aqui, os 26, 28 bits, que vieram da própria instrução, do campo endereço da função. Então, a instrução J, lembrando, ela tem o opcode com 6 bits, e depois tem 26 bits de endereço. Quando eu faço o shift de 2 posições, eu tenho 28 bits. Mas o PC são 32 bits. Então como que eu faço? Eu vou concatenar com 4 bits mais significativos do PC. Tá? Eu vou juntar os fios. E eu vou gerar esse endereço. Bom, o jump foi fácil. Tá? Beleza, vamos avançando então. Colocamos aqui a coluna do jump, então, tá? Ele só é ativado quando o J, quando o upcode é do tipo J, e basicamente quase tudo é don't care. A única coisa que eu tenho que controlar é a escrita de registradores e escrita de memória, que não pode ser 1, né? Tem que ser 0. Feito. Então, basicamente, eu tenho aqui o upcode decimal, 0, 35, 43, 4, 2. Eu tenho o upcode binário, né, dessas instruções. E aí eu posso pensar assim, ó. Se a entrada for 0, 0, 0, 0, 0, 0, então é do tipo R. Para o tipo R, esses são os sinais de controle. Para o tipo load, esses são os... e assim por diante. Tá? É a mesma tabela que a gente viu antes, só que eu estou colocando aqui já os bits de upcode. Tá? Então, implementação com lógica
aleatória, né? Ou seja, lógica combinacional, é trivial, tá? A gente poderia ainda usar algumas lógicas que são baseadas em mintermos, tá? Então, é um campo programável de lógica, né? Que você seta os mintermos que estão ativos, também funcionaria, tá? Ou uma memória também funciona. Tá? Bom, faltou ainda a gente discutir um detalhe, que é esse detalhe aqui, ó. Deixa eu circular ele. O ALU Control. Tá? Esse detalhe aqui, a gente tem que ver o que o ALU Control recebe, ou seja, o que o controle tem que gerar, e o que o campo funct está me dando, para eu saber o que eu tenho que gerar de sinal para controlar o ULA. Tá? Então, nesse sentido, vamos avançar um pouquinho. Joia. Nós temos aqui o que vem do ALU-OP. Então, o que o sinal de controle está gerando? 00, 00, 01, XX, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Então, nota que nesse projeto aqui, a gente resolveu usar o código 10 para representar que é uma instrução do tipo R. Então, toda vez que é uma instrução do tipo R, o que eu tenho que olhar? Eu tenho que olhar o campo funct. Quando for diferente de 0, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que gerar a minha ação na ULA de acordo com a operação aqui. Então, por exemplo, load store, eu faço a soma do RS com o imediato. Então, é uma soma. Quando é o branch, eu faço uma subtração. Maravilha. Então, essa daqui é a operação. Agora, professor, mas qual que é o bit? Que sinal que sai daquele fio? Não sai escrito ED, né? Ah, não, é verdade. O que sai daquele fio são esses bits aqui. Tá? 010, 010, 110 e assim por diante. Então, vocês devem se lembrar como que funciona uma ULA. Vou limpar isso daqui. Joia. Então, vocês devem se lembrar que uma ULA, na verdade, é assim, né? Eu tenho aquela casca, né? Que é que a gente ilustra dessa maneira, né? Opa, essa é minha ULA, mal desenhada, mas é. Que ela tem 2 operandos de entrada e ela vai ter o resultado de saída, não é verdade? E aqui tem o sinal de controle. Tá? O que tem dentro dessa ULA? Então, de verdade, dentro dessa ULA, tem o seguinte. Eu vou desenhar aqui o operando A. Tá? Opa, deixa eu tentar desenhar um pouquinho melhor. Joia. Então, tem um operando. E esse operando, ele vai se replicar algumas vezes dentro da ULA. Então, eu vou fazer uma ULA somente de 4 operações. E eu vou ter um outro operando, o operando B. Então, está aqui o operando B. E eu também vou replicar o operando B algumas vezes. Maravilha. Então, qual que é a ideia? A ideia é que eu pego A e B e eu faço diferentes operações. Então, eu vou colocar lógicas aqui que façam operações distintas. Não é isso? Então, eu posso pensar que essa daqui de cima vai fazer uma soma, essa daqui vai fazer uma subtração, esse camarada aqui faz um AND, esse camarada aqui faz um OR. Tá? Então, eu estou gerando, deixa eu escolher uma outra cor aqui, eu estou gerando 4 resultados distintos. Né? Então, eu estou gerando 4 resultados distintos. E é isso que a ULA faz. Tá? A ULA, ela gera todas as operações ao mesmo tempo. Essa é uma ULA básica, né? O que eu faço depois é o seguinte, eu vou jogar isso daqui tudo no multiplexador. E esse multiplexador, ele vai ter 2 fios de controle. Lembra?
Essa daqui, por exemplo, é a porta 0, 0. Essa daqui é a porta 0, 1. Essa é 1, 0. Essa é a porta 1, 1. Então, os meus sinais de controle, C0 e o sinal C1, são os que vão controlar qual operação no fim do dia vai ser propagada para a saída. Então, o resultado vai ser, é uma soma que eu quero. Se for uma soma que eu quero, o controle tem que estar em 0, 0. Não, na verdade eu queria uma subtração. Então, 0, 1 e assim por diante. Tá? Então, eu vou retornar agora. Então, se a gente voltar aqui na nossa tabela, tá? O que a gente consegue reparar? A gente consegue inferir algumas coisas. Se eu tenho 3 bits sendo gerado para controle da ULA, então isso quer dizer que a quantidade de operações possíveis dentro da ULA é 2 na terceira. Ou seja, eu tenho até 8 operações sendo feitas simultaneamente na minha ULA. Tá? E o somador está na porta 2. A subtração está na porta 2, deu falha aqui, 4, 6, está na porta 6. O jump não usa ULA. Então, aqui, novamente, porta 2, porta 6, o end está na porta 0, o or está na porta 1, o set on less than está na porta 1, 1, 1. Tá? Então, eu sei que a quantidade de fios de controle da ULA depende do tamanho daquele multiplexador, que depende de quantas operações a ULA faz. Tá? Então, basicamente, eu vou ter que implementar uma lógica que, de acordo com esses sinais aqui de entrada, que são a loop e o campo function, gera essa saída. Então, quando for 0, 0, tanto faz, a saída é essa. Quando for 0, 0, no loop, gera essa saída. Quando for 0, 1, gera essa outra saída. E aí vocês sabem fazer, né? Com mapa de Carnot, fazer uma simplificação algébrica. Tá? Então, basicamente, essa é a forma da gente fazer o controle da ULA. Tá? Que é o controle final que a gente faltava olhar. Então tá, aí o que nós temos agora são umas perguntas e alguns exercícios para vocês pensarem. Tá? Primeira pergunta seria o seguinte: o controle atrasa o circuito? Tá? A frequência máxima do meu processador é comprometida pelo circuito? Tá? Pelo circuito de controle? Então, a gente pode pensar nisso daí um pouquinho. Tá? E, basicamente, a gente tem que ver se o controle vai impactar no caminho crítico. Por exemplo, o controle... Opa, deixa eu tentar desenhar aqui. Então, o controle, uma das primeiras coisas que eu tenho que controlar, ó. Então, uma das primeiras coisas que eu tenho que controlar é isso daqui. A instrução passou por aqui, ela chega aqui e, eventualmente, eu tenho que controlar esse multiplexador. Bom, se eu demorar para controlar esse multiplexador, ele entra no caminho crítico. Se ele já tiver setado para 0 ou 1, quando o dado chegar aqui, então ele não está no caminho crítico. Então eu posso ver, se o tempo de gerar o controle for maior do que o tempo de acessar o banco de registradores, então possivelmente o meu controle vai fazer parte do caminho crítico. Né? Então eu vou ter que olhar a implementação de fato, para eu ter ciência disso. Tá? Mas nota que controles mais complexos podem começar a impactar no caminho crítico. Tá? Então, tem muitas instruções diferentes, tipos diferentes de instrução, isso pode impactar no caminho crítico, sim. Tá? Mas como que eu sei, efetivamente? Bom, eu vou ter que implementar isso daí. Tá? Joia. Segunda pergunta. É possível eliminar o sinal mem2reg e substituí-lo por ALU source?
Vamos identificar esses dois camaradas, vamos capturar eles. Então, mem2reg é esse sinal aqui, que ele gerencia esse multiplexador. A LUSOURCE, mem2reg, a LUSOURCE, deixa eu ver, a LUSOURCE é esse cara aqui. Então, como que eu posso decidir se eu preciso realmente dos dois sinais ou eu poderia usar um sinal apenas? Tá? Então, basicamente, o que eu quero saber é assim, será que eu poderia jogar fora um desses fios e ligar junto assim, ó? Né? Então, eu gero com um fio, eu gero o sinal para os dois MUX. Bom, depende. Se os dois multiplexadores tiverem um comportamento igual, aí tudo bem, né? Então, o que eu posso fazer para ter certeza disso? Então, mem2reg a LUSOURCE. Beleza. Vamos dar uma olhada lá na tabela. mem2reg e a LUSOURCE. Então, vamos olhar aqui. mem2reg e a LUSOURCE. Então, aqui, ó, um do ladinho do outro, aqui, beleza. Então, olha que interessante. Se eu olhar na primeira coluna, instruções do tipo R, beleza, são iguais. Instruções load, os dois sinais são iguais. Instrução de store, aqui é 1, aqui é don't care. Bom, se é don't care, então eu posso considerar que é 1. Eu não me importo qual que é o número, não é? Ou qual que é o sinal, então, ok. Aqui é 0 e aqui é don't care. Beleza, também é o mesmo caso. E aqui é don't care, don't care. Então, eu poderia, nesse MIPS LIT que a gente está desenvolvendo, eu poderia sim simplificar o meu controle, jogando fora, por exemplo, sei lá, o mem2reg, deixando só a LUSOURCE. Né? E por quê? Os dois são idênticos. Tá? Não quer dizer que eu vou jogar fora um multiplexador, eu só vou jogar fora um fio de controle que é idêntico. Tá? Então, eu posso verificar se existem outros sinais de controle aqui que batem. Né? Duas linhas dessa tabela que sejam iguais. Se houverem duas linhas iguais, legal. Eu posso pensar também o seguinte, sei lá, esse cara aqui é sempre o inverso desse. Esse cara aqui é o inverso desse. E eu posso fazer com que esses dois sejam inversos aqui, porque é don't care. Então, eu poderia talvez jogar fora esse cara também, o mem2read. E somente colocar um inversor aqui para controlar esses sinais. Tá? Então, eu posso simplificar a quantidade de fios de saída, tá? Nesse projeto. Bem, então, tem dois exercícios sugeridos. Tá? O primeiro exercício tentem adicionar, agora que a gente sabe o bloco de controle e o bloco operativo, né? Tenta adicionar a instrução LUI, Load, Upper e Mediate. Então, eu pego o imediato e eu gravo na parte alta de um registrador. Tá? Então, tenta descrever as modificações do bloco operativo e de controle, tá? Indicar os sinais de controle para essa instrução nova, e o mais interessante aqui é fazer o exercício, é importante, tá? Verifique no final se tem um impacto no ciclo de relógio. Ou seja, se alguma modificação que vocês colocaram estão no caminho crítico da instrução. Tá? Então, qual a instrução mais lenta? A gente tinha visto o load é uma das que usa mais recursos, tá? Então provavelmente ela vai ser mais lenta numa implementação real. A instrução LUI, ela impacta no ciclo de relógio? Tem como eu fazer ela não impactar? Tá? E o segundo exercício sugerido, para modificar o MIPS, tá? Para incluir essa instrução, uma instrução maluca aqui que eu criei. Tá? Essa instrução, na verdade, ela faz duas coisas ao mesmo tempo. Ela faz um load e ela faz um incremento. Tá? Então, eu chamei aqui de acesso à memória com pós-incremento. Tá? Então, ao mesmo tempo que eu carrego o dado da memória, eu já incremento. Qual que é a ideia dessa instrução?
essa instrução, eu pensei assim, puxa, toda vez eu escrevo um código que eu estou acessando um vetor e eu estou indo para o próximo elemento do vetor, próximo elemento do vetor. Então, eu carrego um dado, vou para o próximo elemento. Carrego um dado, vou para o próximo elemento, e assim por diante. Então, se eu conseguir fazer uma instrução que faça isso, e essa instrução não impacte no caminho crítico do meu processador, então olha só que interessante. Toda vez que eu estava usando duas instruções para fazer, eu vou usar uma só. E eu não vou piorar o desempenho. Então, isso daqui é uma mudança de arquitetura, porque é uma instrução nova. Né? Então, é uma mudança arquitetural que pode ter um impacto no desempenho, um impacto positivo. É uma instrução mais complexa, então eu tenho que ver se vale a pena. Tá? Então, escreva a modificação, tá? Pega o MIPS completo, com jump, tudo, controle, tenta ver qual que seriam os fios novos que teriam, componentes novos que teriam para colocar essa instrução no ar. Verifica se ela vai impactar o caminho crítico, ou seja, o ciclo de relógio. E aí a gente pode discutir se vale a pena fazer essa modificação, tá? No caso do monociclo. Gente, era isso que eu tinha até hoje, tá bom? Obrigado e até a próxima aula.